Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da vitória da oposição na CPMI do INSS. Olha só, meu amigo, que coisa, hein? Tivemos uma vitória no Congresso para mostrar para você que enquanto o Alcolumbre e o Hugo Mota ficam fazendo as tramóias deles com os líderes de partido, líderes de bancada, não, porque vai ser isso, vai ser aquilo, e não interessa o voto das pessoas, dos senadores, dos deputados, não interessa porque a gente já combinou aqui entre as lideranças aqui, vai ser isso aqui, coisa e tal. Mas, na hora de votar de verdade, o governo está cada vez mais desgastado. Essa estratégia que o Hugo Mota está usando de trair os acordos todos, de sacanear todo mundo, dizendo, não, eu que mando aqui nesta porra e ninguém pode falar nada, isso esbarra no princípio da democracia. Olha o que aconteceu na CPMI do INSS. Você lembra? A CPMI do INSS estava fadada a ser uma tragédia igual a CPMI do 8 de janeiro, né? Ou pelo menos em termos de escolha do presidente e do relator. Como eu falei para vocês, mesmo tendo presidente e relator alinhados ao governo Lula, eu acho que a CPMI do INSS ainda iria causar problemas para o governo, porque ela tem muito mais coisa para analisar do que era a CPMI do 8 de janeiro. Mas a verdade é que nem isso o governo conseguiu. A oposição ganhou. A relatoria, a presidência da comissão ficou com o Carlos Viana, que é do Podemos de Minas Gerais, e a relatoria ficou com o Alfredo Gaspar do União Brasil. Tanto o Carlos Viana quanto o Alfredo Gaspar ainda são pessoas de centro, tá? Porque ainda teve que ter negociação lá da oposição, né? A oposição queria botar o Nicolas na relatoria e coisa e tal, mas teve que negociar alguma coisa. Mas o importante é que ganhamos. Tiramos o presidente e o relator, que eram do governo, e botamos figuras que são da oposição. Essa notícia foi sugerida por Cagada Coletiva no Banco Master, Peter chamando Lula de pinguço, mas também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Chega a ser muito engraçado mesmo, que o governo já estava comemorando, não, a CPMI do INSS, agora não tem problema mais, já está definido, né? E olha só que coisa, o Hugo Mota aqui, ó, anuncia que o relator da CPMI será o deputado Ricardo Aires. Ricardo Aires, vocês sabem, a gente fez um vídeo sobre isso, né? Aparece do lado do Lula o tempo todo, amicíssimo do Lula, totalmente chapa branca. O PL 2628, que é desse negócio de censura na internet, é dele. Ele está envolvido nessas coisas de censura na internet. Ele é totalmente governista, né? E o Omar Aziz, nem preciso falar para vocês, né? O Omar Aziz foi também, se não me engano, ele foi o relator ou foi o presidente da CPMI da Covid. Lembra da CPMI da Covid? Eu não lembro se ele foi o presidente ou se foi o relator, mas foi uma dessas duas coisas no CPMI da Covid, né? E aí tá tudo certo, já tudo bonitinho, só que tem um detalhe. Na verdade, quando você começa a CPMI, quando você começa uma CPMI, quem elege o presidente e o relator são os membros da CPMI, tá? Não é o Hugo Mota que diz quem é, né? A questão é que, tipicamente, quando eles colocam uma CPMI, eles já acordam previamente quem é que vai ganhar cada coisa e cada coisa. Então, como já está acordado com a direção, o pessoal acaba votando naquelas pessoas e não tem problema. Só que o que aconteceu na colocação da CPMI da Covid? Justamente, o que aconteceu foi que a escolha do Ricardo Aires e do Omar Aziz foi uma escolha imposta pelo Alcolumbre e pelo Hugo Mota, né? Então, o Alcolumbre e o Hugo Mota quiseram impor o nome deles, passaram por ser, mais uma vez, tratoraram o interesse da oposição, tratoraram o interesse do Congresso e indicaram nomes que são governistas para a CPMI do INSS. Cara, a CPMI do INSS passou a ficar um negócio agora extremamente preocupante para o Lula. Porque se ele tinha antes a garantia que ia ter o presidente ali, o relator, para controlar a coisa mais ou menos, para não deixar chamar o irmão dele, para não deixar... Não, eles iam... Veja, é o que eu falei para vocês, mesmo sendo gente chapa branca, essa CPI já iria machucar o Lula, porque tem muita coisa para ser revelada, muita gente para ser chamada. Mas agora que a presidência e a relatoria não são mais chapa branca, estão na mão da oposição, tudo bem que, de novo, é a oposição moderada, tá? Mudou assim, dentro do centro, um centrinho um pouquinho mais para cá do que o centro pro lado de lá. Mas já é uma coisa muito positiva, porque esse pessoal que estava antes, o Omar Aziz e o Ricardo Aires, eles estavam meio que já de combinado com o governo. É para entrar e abafar a parada, é para entrar ali e não fazer porra nenhuma, não aparecer nada. Agora entrou o Carlos Viana e o Alfredo, como é que é o nome do cara? Alfredo Gaspar. Esses dois não, esses dois querem mesmo botar coisa para quebrar, né? E aí vai ser caramba, vai ser divertida essa CPMI do INSS, hein? Olha que coisa. Aqui, ó, com o apoio do governo, Davi Alcolumbre havia escolhido o senador Omar Aziz para comandar o colegiado. O político, no entanto, foi derrotado em votação.
Aqui, ó, o Congresso Nacional instalou nessa quarta-feira, dia 20, hoje, né, a CPMI do INSS. E aí, a primeira coisa que a CPMI faz é eleger o presidente. Como eu falei para vocês, normalmente a eleição já está cartas marcadas, porque já é definido pelo presidente, né? Então, aqui, ó, a eleição foi marcada por uma reviravolta. Apesar do acordo para o senador Omar Aziz assumir, escolhido pelo presidente do Senado, com apoio do governo federal, o Viana ganhou por 17 votos a 14. Ou seja, é o que eu falo para vocês, esses acordos de liderança que o Congresso tem feito com o governo, eles vão até certo ponto, né? Por exemplo, o Hugo Mota conseguiu aprovar a urgência da votação da lei de censura, da 2628, que deve ir à votação hoje no mérito, mas corre o risco seriamente de agora ele não ganhar o mérito. Por quê? Porque ele conseguiu a urgência, porque ele tratorou a parada ali na hora de aprovar, porque disse que tinha o acordo com os líderes de partido. Isso é falso. Se alguém, realmente ele pode fazer esse procedimento sumário se ninguém pedir votação manual. Mas o Marcel Van Hatten estava lá e pediu votação manual e o Arthur Lira disse que não pode, que não tem, fingiu que não ouviu ele, não ouvi nada, agora já acabou, já passou e coisa e tal. Tratorou. E é o que eu falo para vocês, esse negócio de tratorar tem um custo isso, né? Porque você começa a gerar revolta nos deputados, pô, os deputados querem um acordo, o que foi acordado é o justo, né? O Congresso é, por definição, uma casa de acordos, para você negociar as várias facções, os vários interesses do Brasil, as várias ideologias ali, vão discutir, vão chegar num ponto comum, né? Então, aqui, o Aziz diz que deseja boa sorte a Viana, que ele possa conduzir o trabalho de forma isenta, que possa fazer um trabalho digno. Veja, o Omar Aziz continua fazendo parte da CPMI, tá? Então ele continua sendo membro da CPMI, mas agora ele não vai ser mais o presidente, né? Mesmo assim, Aziz cobrou senadores e deputados que não estavam no colegiado no momento da votação. Isso foi um outro problema, a autoconfiança do governo está ganhando tudo, né? Consegue tratorar todo mundo, consegue ganhar tudo no final das contas, então eles nem foram na CPMI, na abertura da CPMI, acharam que já está certo, vai ganhar o Omar Aziz e vai ganhar o cara lá, o Ricardo Aires lá, os dois governistas, meio que, foda-se, né? No final das contas, acabaram tomando no rabo aqui. Congressistas como Alessandro Vieira e Renan Calheiros, ambos muito próximos ao Lula, não participaram da eleição, não registrando seus votos, que poderiam fazer diferença. Bom, se foram só esses dois, não faria diferença não, porque foi 17 a 14. Se esses dois estivessem lá, seria 17 a 16. Ainda ganharia o Carlos Viana. Mas pode ser que, né, pode acontecer alguma coisa, podia convencer alguém a votar do outro lado, ou talvez uma terceira pessoa pudesse estar lá e ajudar, né? O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que não faltou articulação da situação para definir o presidente e que a derrota de Assis não é uma derrota do governo. Ainda temos a maioria, disse o senador. Eu não sei se tem não, hein? Após a vitória de Viana, a mesa foi tomada pelos bolsonaristas. Magno Malta e Marcel Van Hatten sentaram-se nos lugares de vices. A imagem antecipou o movimento da oposição que tomou o colegiado em discursos. Os bolsonaristas atribuíram a vitória à articulação de Sóstenes Cavalcantes, líder do PL na Câmara dos Deputados. Então, Sóstenes, porque, de novo, se botasse um nome muito da direita, muito da oposição, não ia passar. Porque tem um monte de gente que é mais ou menos ali. Mas aí eles combinaram, o Sóstenes conversou com o pessoal, não, vamos botar um nome mais à direita um pouquinho, um nome menos ligado ao governo um pouquinho, né? E conseguiu botar o Carlos Viana, que, de novo, não estou dizendo que o Carlos Viana seja super bolsonarista de extrema direita, não é nada disso, mas ele é ele é menos ligado ao governo do que o Omar Aziz, né? E aí também teve a mudança na relatoria. Em sua primeira declaração como presidente, Carlos Viana disse que confia no bom senso e responsabilidade dos colegas e a CPMI não será uma batalha ideológica, afirmou. Em seguida, ele indicou como relator Alfredo Gaspar, do União da Alagoas, né? Era esperado inicialmente que a relatoria fosse do Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins. De novo, Republicanos e União Brasil são dois partidos que fazem parte da base do governo Lula. Então, assim, não é como se fosse uma super mega ultra oposição, não, tá? Mas é oposição, são pessoas que não são tão ligadas ao Lula assim, né? Você sabe que dentro do União Brasil e dentro do Republicanos, você tem o pessoal que é mais próximo do governo e tem o pessoal que é mais distante do governo, né? Tem gente no Republicanos, tem gente no União Brasil que é a oposição aberta ao Lula. Outros, né, chapa branca totalmente, né? Então aqui, o objetivo da comissão é investigar o esquema de fraude e desvio da Previdência Social. Os desvios podem chegar a 6,3 bilhões, não, na verdade pode chegar a 90 bilhões, né? Mas 6,3 é o primeiro nível lá dos desvios que eles foram encontrados, né? Então é isso aí, derrota do governo. E uma derrota que mostra uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, que vale também
para essas leis que o Hugo Mota está querendo tratorar lá no Congresso, né? Ele pode fazer acordo com os líderes, pode fazer acordo com o governo, pode tentar engrupir a coisa ali, matar o estatuto da Câmara, mas, no final das contas, em termos de votos mesmo, ele não tem votos para aprovar a censura e tem votos mais do que suficiente para aprovar a anistia. O que vai acontecer na Câmara, eu não sei, mas deu um sinal de alerta. E um bom alento aí, isso vai causar muito problema. Olha como é que já estava aqui os caras já falando como eleitos aqui. Não há nada que vai nos fazer parar, disse relator da CPMI do INSS, o tal do Ricardo Aires. Não, ele não é relator não, amigo. Ele seria o relator. Seria o relator do verbo não vai ser mais, né? E por que ele está falando isso? Né? Porque ele quer dizer que não, que nada vai nos fazer parar, que nós vamos investigar e coisa e tal. No final das contas, é chapa branca, ia segurar a porra toda. De novo, mesmo com ele e o Omar Aziz, eu digo para vocês que ainda ia causar dano ao governo Lula essa CPMI, porque tem muita informação ali. Mas agora, meu amigo, agora o negócio ficou tenso, cara. Aqui, ó, ainda botaram aqui, ó, atuação de Omar Aziz na CPI da Covid coloca em dúvida a condição na CPI do INSS, né? A atuação do Omar Aziz à frente da CPMI da Covid-19 é lembrada nos bastidores do Senado como um indício que pode se tornar a CPMI do INSS, né? Escolhido para ser o presidente do colegiado, o congressista seleciona episódios de bate-bocas e ameaças de prisão a depoentes durante a investigação sobre os desvios ocorridos na pandemia. Então, embora tenha sinalizado que deseja uma CPMI equilibrada, sem direcionamento político, Aziz coleciona embates com o ex-mandatário. Ou seja, a coisa é que o Aziz certamente teria uma agenda totalmente diferente da CPMI da Covid, né? Eu vou te falar um negócio, a CPMI da Covid agora deu pra animar, hein? Agora eu acho que vai sair coisa bacana dessa história aí. Já ia sair de qualquer jeito, já ia ser bom de qualquer jeito, mas agora eu acho que pode ser muito bom.